Olá pessoal, tudo bem? Sou Vinícius e eu venho apresentar para vocês aí uma nova funcionalidade da Human Track que está disponível, né? Na verdade, a gente disponibilizou faz ou menos uma semana mais ou menos, então talvez algum de vocês já tenha visto. Mas eu vou apresentar aqui para vocês como que isso está funcionando dentro da plataforma, tá? Então agora a Human Track suporta subescalas, né? E para você que não sabe exatamente como que isso pode funcionar, quando a gente está falando aí de instrumentos, principalmente instrumentos padronizados, né, como escalas, a gente tem dentre eles, né, alguns onde você consegue avaliar construtos específicos e alguns deles avaliam mais de um construto ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, né, a gente tem o PHQ-9, né? E o PHQ-9 é uma escala que avalia unicamente depressão, né? Então, PHQ-9 ele avalia somente depressão e na hora que a gente vai, né, verificar aqui, né, sobre como que funciona a pontuação dele, ele tem uma pontuação que é baseada na soma de todas as questões dele, né, e com o resultado de todas as questões a gente tem ali pontos de corte, né, categorias dentro do resultado de depressão. Mas alguns instrumentos avaliam mais de um construto ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, um que é muito utilizado na nossa plataforma, que é o DAS 21, ele avalia depressão, ansiedade e estresse, tá? E esses três, né, esses três domínios, eles são avaliados em questões diferentes. Então, o que está acontecendo agora é que a Human Track está suportando fazer a avaliação desses múltiplos construtos, dessas múltiplas subescalas, desses múltiplos domínios, né? A gente tem nomes diferentes aí, mas conceitualmente, né, da maneira que a gente usa ali para calcular, seria né, a mesma dinâmica. Então o que acontece é que, por exemplo, se você abrir hoje a DAS 21 dentro da Human Track, você vai ver que aqui na parte onde antes eram os pontos de corte, a gente tem uma seção subescalas de domínios, né? Então no caso da DAS 21, a gente tem aqui depressão, estresse e ansiedade, né? E para cada uma dessas subescalas, a gente tem ali os pontos de corte dessa subescala, né? Então as categorias onde o resultado pode se encaixar. Né? E além disso, aqui em cima, né, a gente tem o método de cálculo. Né? Então, algumas subescalas, né, a gente calcula apenas somando o peso das questões. Né? Algumas a gente tira uma média, como é o caso do Corel-M. E no caso aqui da DAS 21, né, o que é recomendado pelo estudo, né, já que ela é a redução de uma escala mais complexa, de uma escala mais estendida, né? Então, para a gente calcular aqui o valor dela, a gente pega os pesos, a gente soma e multiplica por 2, né? Então, aqui a gente deixa claro que é o que a gente está fazendo. Então, agora a gente tem a subescala cadastrada. Nas questões, você pode ver qual questão pertence a cada subescala, tá? Então, por exemplo, a primeira questão do DAS 21 é uma questão que soma para estresse, a segunda soma para ansiedade, a terceira soma para depressão. Então, você pode validar qual questão está somando, né, em qual subescala. Tá? E claro, né, isso né, sempre esteve e vai continuar estando ali descrito no campo de interpretação. Beleza? Então, primeira coisa é que você consegue entrar no cadastro, né, da escala, no cadastro do instrumento, você consegue visualizar como que é feita, né, a divisão das escalas dos domínios e como que é feito o cálculo e interpretação desses resultados. Segundo, como é que você acompanha esses resultados, tá? Então eu vou abrir aqui uma resposta, né, que eu fiz aqui para mim mesmo com a DAS 21. Então agora dentro da submissão, né, além de você ter ali a pontuação somada, né, que no caso aqui da DAS somando só os pesos da 29, a gente tem aqui também os cards de cada subescala, né? Então, por exemplo, para essa resposta, né, na subescala de depressão, ela caiu dentro do ponto de corte de moderado, de estresse dentro do moderado e de ansiedade dentro do ponto de corte de severa, né? E aqui você tem, né, a pontuação final, né? Lembrando que no DAS 21 a pontuação final é a soma dos resultados multiplicado por 2, né? Então por isso aqui que somando todos, né, dá mais do que os pesos que a gente tem para a questão, né? Então você consegue ver agora por esses cards, na análise, né, inteligência artificial, né? Essas informações também são utilizadas dentro da análise que a gente faz interpretativa do resultado, tá? E se você entrar dentro do paciente, onde você faz o acompanhamento longitudinal, né? Antes você só tinha visualização de um gráfico, que era o gráfico a somatória, né, de todos os resultados.
Então agora na hora que você entra, né, aqui tem o gráfico que seria a somatória, que é o que você conseguia ver até então. Mas agora aqui em cima, tá? Do lado, no canto superior direito ali da parte do gráfico, você pode selecionar, tá? Uma subescala ou um domínio específico. Então, por exemplo, aqui no DAS 21, eu posso verificar somente os resultados da subescala de depressão. Então, eu posso acompanhar aqui somente os resultados referentes à depressão, somente a estresse ou somente a ansiedade, tá? Além disso, né, a análise longitudinal também contempla, né, o consumo dos resultados por subescala. E, né, na hora que você vai baixar o relatório por PDF, né, por enquanto ele está só consumindo o gráfico que está aqui na tela, tá? Mas a gente está trabalhando para que ele inclua todos os gráficos de todas as subescalas daquele instrumento, beleza? E fora isso, tá? Na criação de gráficos personalizados, você também pode cadastrar gráficos com subescalas agora também, tá? Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma escala fictícia, né? Uma escala de teste, colocar os números aqui. E aqui na hora de criar, você pode selecionar uma escala global, que seria aquela escala que é feita somando todas as questões. Ou se for um instrumento que você queira dividir, né, os resultados por subescala, por domínio, por construto, você pode criar aqui a subescala. Então, eu posso criar uma subescala, por exemplo, depressão. A gente, por enquanto, tem 3 métodos de cálculos possíveis, né? Então, vou deixar na soma, que é o mais comum. Posso cadastrar uma subescala ansiedade. E para cada subescala, eu posso incluir pontos de corte, né? Então, posso colocar aqui depressão mínima de 0 a 5, depressão severa de 5 a 25, por exemplo, né? E deixar aqui depressão severa numa cor mais representativa. E na hora que você for criar as suas questões, né? Então você pode criar aqui, por exemplo, primeira questão da subescala de depressão. E o que vai mudar é que daí aqui, nesse selecionar, você vai dizer para qual subescala essa questão é somada, tá? Então, no caso, essa questão vai ser somada para a subescala de depressão. Tranquilo? Outra coisa, tá? Se você já tem algum formulário criado, você pode entrar nesse formulário, tá? E você consegue, neste formulário, fazer a adição de subescala se você ainda não incluiu nenhum tipo de escala nele, tá bom? Então é isso, né? Acho que essa aqui é uma funcionalidade muito importante para que a gente continue evoluindo as análises da Human Track. Então agora você consegue, para as escalas que tem subescalas, realizar essa análise por domínio, tá? A gente ainda está trabalhando em incluir devidamente as subescalas em todos os instrumentos, então você vai ver que alguns deles ainda não tem, né? Mas no passar das semanas a gente está trabalhando em incluir em todos, tá? Então, por exemplo, no DAS 21 já tem, nessa escala aqui que é da Organização Mundial da Saúde, né, para avaliar a qualidade de vida, a gente também já tem cadastrado e a gente está aí realizando o cadastro pouco a pouco em todas elas, beleza?